Olá, sextos anos, tudo bem? Nesta semana vamos estudar a decomposição dos números em fatores primos. Todo número natural maior que 1, ele pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. Trouxe aqui para vocês o exemplo do número 24. O 24 pode ser escrito como 4 vezes o 6, porque vai dar 24. O 4 e o 6 são chamados de fatores. Então, eu escrevi o número 24 como um produto de dois fatores. O 24 também pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 6, que também vai dar 24. E aqui eu usei o fator 2, aqui também o fator 2 e aqui o fator 6. Ou também o 24 pode ser escrito na forma de produto, como a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Quando eu faço essa multiplicação, vai dar o número 24. Então, o 24 foi escrito em forma de produto de fatores, onde aqui eu usei o fator 2, usei 3 vezes o fator 2, por isso que é 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência, vezes o 3, que foi usado uma vez só. Neste caso, nós temos aqui os fatores 2 e 3, que são chamados de números primos, não é, pessoal? Que vimos na semana passada. Lembrando que número primo é aquele número que só tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, ok? Então, o que aconteceu aqui nesta última linha? O número 24, que é um número composto, ele foi decomposto em fatores primos. É isso que vamos estudar nesta semana, ok? Chamamos de fatoração de 24 a essa decomposição dele em produto de fatores primos. Então, quando vamos fatorar um número, é a mesma coisa que decompor o número em fatores primos. E aí, a fatoração do 24 será 2 elevado à terceira potência vezes 3. Bom, por que elevado à terceira potência? Porque o 2 apareceu 3 vezes aqui na multiplicação, ok? Bom, então, de um modo geral, chamamos de fatoração de um número natural maior que 1 a sua decomposição em um produto de fatores primos, ok? Mas existe uma regra prática para ajudarmos a fazer essa fatoração, tá? Vamos lá entender como é essa regra. Existe um dispositivo prático para fatorar um número. Acompanhe no exemplo os passos para montar esse dispositivo. Bom, então aqui primeiramente o que vamos fazer? Dividir o número pelo seu menor divisor primo. E depois vamos ficar dividindo o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente e assim sucessivamente até obter o quociente 1. Ah, parece difícil, mas não é. Vamos lá que eu vou ensinar vocês certinho. Bom, trouxe aqui um lembrete dos números primos que mais usamos, né? Que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Vejam bem, como exemplo, eu trouxe também o número 30 para fazer a fatoração dele em fatores primos. Eu vou decompor em fatores primos. Vamos lá, vamos ver o 30 primeiramente. O 30 é um número composto. Para usar essa regra, para usar esse dispositivo, eu vou colocar um traço aqui na vertical do lado do 30, do lado direito. Bom, depois do traço, eu vou colocar um número primo, mas que tem que ser um número que o 30 seja divisível por ele. Como o 30 é número par, sabemos que ele é divisível por 2, 2 é um número primo, não é, pessoal? Então, nós vamos fazer a divisão de 30 por 2. Aqui do lado, eu trouxe para vocês a divisão 30 por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 3? Cabe uma vez 2, 2. Então, 3 menos 2, sobra 1. Abaixo o 0, forma o número 10. Quantas vezes o 2 cabe no 10? Cabe 5 vezes. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Oba, a conta deu exata. Então, 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, eu venho aqui e coloco 15 embaixo do 30. Vai ser o meu novo número, pelo qual eu vou dividir agora por 3.
Por que não por 2? Porque o 15 é ímpar, não é divisível por 2. E 15 está na tabuada do 3, que também é um número primo. Então, aqui eu coloquei 3 e vou dividir 15 por 3. Pessoal, é só olhar na tabuada, sabemos que 3 vezes 5 é 15. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Bom, pessoal, 5 é um número primo, a gente está observando aqui, né? Então, o 5 ele vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Como eu não posso pôr 1 aqui, porque aqui só pode ser número primo, eu vou pôr o 5. Então, eu vou fazer 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, aqui eu vou colocar o 1 embaixo do 5. Quando você coloca esse 1 aqui à esquerda, aqui embaixo do 5, aqui que ficou esse 1, significa que terminamos de fazer a decomposição. E aí, você vai escrever o número 30 como sendo igual ao produto de 2 vezes o 3 vezes o 5. Olha aqui, 2 vezes 3 vezes 5, que são números primos e que se eu multiplicar 2 vezes 3 são 6, 6 vezes 5 são 30. Significa que eu fiz corretamente a minha decomposição. Vamos para mais um exemplo, que é o número 36. 36 é um número composto e eu vou escrevê-lo em um produto de números primos, certo? Para isso, eu tenho que lembrar aqui os números primos e vamos lá, sabendo que ele é um número par, o 36, né? Vamos dividir por 2. Então, lembre que tem que passar o traço aqui na vertical e já vou colocar o número 2 aqui do lado direito e aqui está a continha de 36 dividido por 2. Lembrando que quantas vezes o 2 cabe no 3? Cabe uma vez só. Uma vez 2, 2. 3 tira 2 é 1. Abaixo 6, virou o número 16. Quantas vezes o 2 cabe no 16? Cabe 8 vezes. 8 vezes 2, 16. Então, aqui menos 16, o resto é 0. Então, a conta deu exata. E a resposta aqui, o quociente é 18. Você vai pegar esse quociente 18 e vai colocar aqui embaixo do 36. Agora, você olha só para o 18 e pense: 18 é divisível por qual desses números primos? Bom, eu posso dividir por 2 ainda, porque o 18 é um número par. Por isso que eu coloquei o 2 aqui novamente. E aí, eu fazendo a divisão 18 por 2, ou olhando na tabuada do 2, vemos que 18 por 2 é igual a 9. Então, eu vou colocar o 9 aqui embaixo do 18. Tá, e agora eu tenho 9 para dividir por um desses números que são primos. Como ele é um número ímpar, não posso mais colocar o 2, mas eu vou colocar o 3, porque eu sei que o 9 está na tabuada do 3. Se eu pegar 9 e dividir por 3, vai dar 3. 3 é um número primo, ele vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 3 aqui, porque o 3 que é número primo. E aí, 3 dividido por 3 dá o quociente 1. Quando o último aqui for 1, significa que nós acabamos a decomposição. Agora, só podemos escrevê-lo em formato de fatores primos. Então, 36 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Bom, aqui eu já escrevi na forma correta, usando a potenciação, porque o 2 é o fator que repete duas vezes, por isso que é 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência, vezes 3 elevado à segunda potência também, porque apareceu duas vezes o 3, ok? Então, o 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Eu escrevi o 36 em forma de produto de fatores primos. Bom, pessoal, chegaram as atividades. Na primeira, você vai decompor os números. Trouxemos aqui para vocês, lembrando que são números primos novamente e alguns deles novamente. E aqui você vai fazer a decomposição desses números. Vamos lá, vou dar o exemplo do 10, que é o primeiro aí. O 10, eu coloquei aqui o traço vertical, tá? E vou verificar por qual número primo que o 10 é divisível. Como ele é um número par, eu posso dividir por 2, ok? Porque eu sei que a conta vai dar exata e o quociente vai ser 5. Então, eu já vou pôr o 5 aqui embaixo do 10. E aí, eu sei que 5 é um número primo, então eu vou dividir pelo próprio 5 aqui do lado direito. 5 dividido por 5 vai me dar quociente 1, eu vou pôr aqui embaixo desse 5.
Quando deu 1 aqui, terminou a decomposição. Agora você vai escrever o 10 como sendo igual a 2 vezes o 5, ok? Então, verifique que o 2 e o 5 são fatores primos. Na atividade 2, dado o número na forma fatorada, 2 elevado à terceira potência vezes 5 elevado à segunda potência vezes 7, pergunta-se qual é este número? Ah, pessoal, então você vai ter que resolver quanto que é 2 elevado à terceira potência, fazendo 2 vezes 2 vezes 2, 5 elevado à segunda potência, que é 5 vezes 5, e depois multiplicar por 7, tá? Então, você vai fazer essas multiplicações que você vai encontrar esse número. E a pergunta B é, qual é o maior divisor primo deste número? Ah, pessoal, aí tá na cara, hein? Dá uma olhadinha que você vai fazer certinho. Na atividade 3, tá? Escreva o número cuja forma fatorada é igual a. E tem um exemplo, tá? Então, eu dou a forma fatorada. Então, esse exercício igual ao segundo, né? Ele já está na forma fatorada. Você vai fazer o contrário, você vai achar o número. Para isso, você vai usar aí, né, as definições de potenciação, que já estudamos. Saber, por exemplo, 2 elevado à segunda potência é igual ao número 4, vezes o número 3, vezes o número 7. Aí você vai fazer 4 vezes 3, que são 12. 12 vezes o 7 é igual ao número 84, ok? E assim você vai terminar esses itens com muita atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Um abraço!